Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Leila Lins aqui, na nossa disciplina de Princípios de Biotecnologia e Fitossanidade. Hoje, então, nessa videoaula, daremos continuidade ao que já foi colocado no material em PDF, lá no Moodle de vocês. Imagino que vocês já tenham dado uma olhada, no que está lá, tenham lido o material. Inclusive, tem duas questões lá, que a gente pede que vocês respondam para ter certeza de que vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo repassado a vocês, certo? Bom, então continuamos ainda na parte de biotecnologia. Como já conversamos, no vídeo que eu deixei para vocês anteriormente, a disciplina inicialmente tratará dessa parte de biotecnologia e numa segunda parte da disciplina nós trataremos de fitossanidade, certo? Ambos os conteúdos são conteúdos bastante extensos, então por esse motivo nossa disciplina traz o nome princípios à frente, dos termos biotecnologia e fitossanidade, porque o objetivo é apenas que vocês conheçam os princípios básicos, certo? Desses termos biotecnologia e fitossanidade. Bom, nossa aula de hoje, então, nós trataremos de algumas aplicações da biotecnologia na agropecuária. Biotecnologia na agropecuária é o que nos interessa, é o que interessa para o curso de vocês, ok? Bom, então, o que vem a ser a biotecnologia? Esse nome biotecnologia, de onde vem? Então, a biotecnologia nada mais é do que a junção, das palavras biologia mais tecnologia. A junção dessas palavras nos origina para nós o termo biotecnologia. E o que vem a ser, a junção dessas palavras? Biologia, está ligada a quê? A seres vivos, Logo, a gente já pode deduzir aí que a biotecnologia envolve a utilização de seres vivos, Então, a biotecnologia, o que é? Eu utilizo seres vivos para a formação de produtos que serão úteis aos seres humanos, Então, o termo biotecnologia envolve qualquer processo em que eu utilize seres vivos e que esses seres vivos me originem produtos, A gente vai ver então de que forma que isso é aplicado dentro da agropecuária. No material que eu coloquei para vocês em PDF, ele traz essa figura eu tirei de lá, e agora a gente vai comentar um pouquinho aqui, Então, a biotecnologia, como eu disse no slide anterior, é a junção, é a utilização, de seres vivos para produzir produtos. E essa figura, ela traz alguns exemplos, de estratégias biotecnológicas, ou seja, utilização de seres vivos onde eu produzo produtos úteis aos seres humanos, Como exemplo aqui, primeiro que eu tenho fermentações industriais, Então, fermentação é um processo que utiliza micro-organismos, Aí você pode já pensar fermentar bebidas lácteas fermentadas, então utiliza-se micro-organismos e gera um produto que nós consumimos, Produção de fármacos, também muitos fármacos são produzidos, a partir de seres vivos. A gente tem aqui o melhoramento genético, vamos falar mais um pouquinho disso daqui mais adiante. Produção das vacinas, Então, importante aqui, principalmente no contexto que nós estamos inseridos aí atualmente, em virtude da pandemia do Covid, então tem se falado muito em vacinas, Então, muitas vacinas, elas são originadas a partir de seres vivos, a gente utiliza os seres vivos, os micro-organismos que causam a doença, e geramos um produto, que esse produto é a vacina, E esse produto, então, é útil aos seres humanos. Controle biológico, Aqui eu já posso inserir dentro aí da agropecuária utilização, por exemplo, de
micro-organismos para controle de algum inseto, né? Existem esses casos. Utilização de micro-organismos na agricultura, transformação genética, né? Aqui origem dos transgênicos, falaremos mais um pouquinho sobre isso dentro da disciplina também. Análises de DNA, né? Clonagem, cultura de tecidos e células. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de biotecnologia. Alguns desses, né, eu posso ligar diretamente à agropecuária, principalmente esses que eu circulei aqui para vocês, né? E de que forma, então, que isso acontece. Bom, antes de falarmos diretamente da biotecnologia, né, auxiliando aí na agropecuária, nos processos agropecuários, eu achei importante fazer para vocês, né, um histórico sobre o melhoramento genético de plantas, né? Por quê? Porque as principais técnicas biotecnológicas, elas são utilizadas para melhoramento genético de plantas, certo? Bom, então fazendo um breve histórico aqui do melhoramento genético de plantas. O melhoramento das plantas, ele teve início, né, lá nos primórdios, no início da agricultura, né, logo que o homem começou a entender que ele podia cultivar as plantas, né. Antigamente nós tínhamos apenas plantas selvagens, né. A partir de determinado momento, o homem entendeu que ele podia reunir aquelas plantas e cultivá-las de forma a consumir os seus produtos. Então, esse início da agricultura, a gente diz que foi o marco inicial do melhoramento de plantas. Por quê? O homem já começou a fazer uma seleção de plantas, né? Ele pegava aquelas melhores e aquelas melhores ele cultivava. Então, isso daí já é uma espécie de melhoramento de plantas. Isso daí data mais ou menos de 8.000 anos antes de Cristo, né? Então, o melhoramento de plantas iniciou-se aí há bastante tempo, né? Nesse período aqui, né, a gente diz que o melhoramento de plantas, ele era tido como arte, né? Porque o homem apenas selecionava as melhores e cultivava. Então, a gente diz que é um melhoramento como arte. A partir, então, dos estudos realizados por este homem, imagino que vocês lá no ensino médio devam ter visto esse homem aqui quando estudaram genética no ensino médio. Lá em biologia, né, tem uma parte que vocês veem em genética, e aí fala-se sobre o Gregor Mendel. O Mendel, ele começou a estudar como que a característica, né, de uma planta era transmitida para suas gerações, né? E aí eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente fazia, né, aquela combinação de azão, azão, azinho, azão, azinho, né? Para a gente ver como que essas características genéticas eram transmitidas para as gerações. Só para vocês relembrarem aí, o Mendel ele fez esses estudos com ervilhas, né? E esses estudos de Mendel foram tão importantes que a partir desse estudo de Mendel com vegetais, né, extrapolou-se também muitos dos conhecimentos obtidos por Mendel para a genética humana, para a transferência de características, né, genéticas entre seres humanos, animais, enfim, né? Então, a partir desse momento aqui que o Mendel começou a estudar a transferência de características, né, a gente diz que o melhoramento genético foi concretizado como uma ciência, né? Então, até antes de Mendel, o melhoramento genético era apenas uma arte. A partir de Mendel, o melhoramento genético
ele foi confirmado, foi estabelecido como uma ciência, né? Então, ele conseguiu estabelecer como que eu cruzando, né, duas plantas com características distintas, como que aquelas características seriam transmitidas para as gerações segregantes, as gerações originadas a partir desse cruzamento, certo? Um outro ponto, né, um outro marco aí do melhoramento genético de plantas veio então a partir do conhecimento da estrutura do DNA, né? Até os estudos de Mendel, né, ele estudou a transferência de características, mas sem saber como que essas características eram controladas, né? A partir da descoberta da molécula de DNA lá por Watson e Crick, lembram deles? Então, a partir desse momento, eu consegui descobrir, né, que todas as características de um indivíduo, elas estão contidas o que? Em seu DNA, né? Então, eu posso controlar as características desse indivíduo por meio de manipulação do seu DNA. Então, isso foi um outro marco importantíssimo dentro do melhoramento genético de plantas, né? Porque eu descobri que essas características elas estão vinculadas ao DNA. A partir desses conhecimentos, então, né, principalmente aqui da biologia molecular, do conhecimento da estrutura do DNA, eu descobri, né, que eu posso manipular características dos vegetais. Eu estou falando vegetais porque a gente está falando aqui de melhoramento de plantas, correto? Bom, então, de que forma que eu consigo fazer essa manipulação, né? Por meio de cultura de tecidos, biologia molecular, engenharia genética, genômica, proteômica, metabolômica. Vamos entender o que é isso aí, de que forma que esses termos aí se inserem na nossa disciplina. Mas já adianto para vocês, né, que esses 4 itens listados aqui são princípios biotecnológicos, né? Então, é dessa forma aqui, pela utilização desses 4 pontos aqui, que eu tenho a utilização, a aplicação da biotecnologia na agropecuária, certo? Então, a biotecnologia, pessoal, surgiu, né, teve sua importância marcante dentro aí da agricultura a partir da descoberta do DNA como material genético, certo? Então, a partir daí surgiu a biotecnologia, ok? Mas, professora, você está falando que biotecnologia é a utilização de seres vivos para produzir produtos, agora já vem falando de DNA, né? Então, vamos entender, tá? Eu estou tratando por partes e já a gente vai fazer essa junção aí, né? Então, como que eu vou conseguir manipular o DNA, né, de uma planta? Eu vou manipular a característica daquela planta utilizando seres vivos, certo? Então, seria mais ou menos isso daí. Utilização de seres vivos para manipular o DNA das plantas. Então, isso é a biotecnologia dentro da agropecuária. Nesse caso, eu estou tratando de plantas, então seria agricultura, beleza? Quando eu falo agropecuária, eu estou fazendo a junção aí da pecuária junto com a agricultura. Como eu estou falando com vocês aqui de melhoramento de plantas, eu estou tratando especificamente de vegetais, então agricultura, ok? Bom, a partir da descoberta, então, do DNA como molécula controladora aí, né, a molécula que dita todas as características de um ser humano, surgiu o que a gente chama de dogma central da biologia molecular. Esse dogma central da biologia molecular que controla todos os meus princípios biotecnológicos. É a partir desse conhecimento que eu consigo aplicar a biotecnologia. Beleza?
Bom, o que é então o dogma central da biologia molecular? O Watson e Crick descobriram, né, a molécula de DNA. Descobriram que as características de um ser humano, de um vegetal, de um animal, né, estão o quê? São intrínsecas ao seu DNA. Essas características, então, elas são, né, transmitidas, né, acontece o processo de transcrição que forma o RNA. A partir do RNA acontece a tradução que forma proteína. Então, é esse processo aqui, ó, o DNA, tradução forma RNA, transcrição, perdão, e aí a partir da tradução eu formo proteínas. As suas características, as características de uma planta, elas são ditadas pelo quê? Proteínas. A cor do seu cabelo, o que é a melanina? É proteína. Tratando de vegetal, né? Então, as enzimas, né? Enzimas que controlam processos metabólicos da planta, o que são essas enzimas? São proteínas. Então, as características vêm da proteína, certo? Então, vocês concordam comigo, né? Já que a proteína vem lá do DNA, se eu consigo fazer uma alteração genética a nível de DNA, eu vou, por fim, conseguir uma alteração na minha proteína. Se eu altero a proteína, eu estou alterando a característica que é expressa. Concordam comigo? Então, o dogma central da biologia molecular traz isso para a gente, né? Alterações na molécula de DNA vão levar a alterações nas proteínas. E as proteínas é o que ditam as características, certo? Então, em se tratando de plantas, se eu consigo chegar lá no DNA da minha planta, inserir um gene, né, que dita uma característica de resistência a determinada doença. Essa característica, né, vai estar intrínseca ao DNA e vai passar, né, até chegar na síntese de proteínas e a planta vai ter a resistência a esse DNA. É extremamente importante, né, do dogma central da biologia molecular é o que? O DNA é uma molécula hereditária, então passa de geração para geração. Então, se eu induzo uma alteração aqui nessa molécula de DNA, eu vou estar, né, transferindo a característica para o indivíduo que está com o DNA alterado e as gerações seguintes que vão herdar esse DNA, né, do pai, vão ter também essa característica, ok? Então, pessoal, esse conhecimento, esse dogma central da biologia molecular é o que baseia a biotecnologia, certo? Você sabe que alterações no seu DNA, na molécula de DNA, vai induzir alterações na síntese de proteínas que vai ditar a característica. E essa alteração vai ser o quê? Transmissível para as gerações, certo? Porque o DNA é uma molécula hereditária, ok? Seguindo então, né? Melhoramento genético de plantas auxiliado pela biotecnologia. Então, de que forma eu consigo utilizar esse conhecimento para o melhoramento de plantas? Então, seria o quê? A aplicação direta da biotecnologia na agricultura, né? Nas plantas cultiváveis, certo? Então, de que forma que essa alteração aí em DNA, de que forma que eu consigo fazer essa alteração em DNA para essa alteração chegar na planta que eu vou passar para um produtor e que ele vai cultivar essa planta com essa característica. Eu trouxe para vocês aqui, né, 3 das principais aplicações aí
que é o que vocês vão mais ver aí no mercado agrícola, né? Que é a aplicação da biotecnologia, utilizando-se cultura de tecidos, perdão. Então, cultura de tecidos, vamos ver o que é isso. Marcadores moleculares e engenharia genética, tá? Então, esses 3 pontos aí é extremamente importante, né? Que vocês do ramo do agronegócio conheçam, né? Essas aplicações, certo? Quando vocês estiverem lá no mercado de trabalho, você tem que saber, por exemplo, que determinada cultivar de soja, digamos assim, qual que foi o processo de origem dela, né? Se é uma soja transgênica, né? Os transgênicos vêm a partir da engenharia genética. Então, é interessante, é importante que você conheça o processo pelo qual originou essas cultivares, ok? Então, esses são os 3 principais, né, dentro das agrárias aí, e a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, ok? Cultura de tecidos, o que é isso, professora? Cultura de tecidos, não é tecido têxtil. Cultura de tecidos, né, eu tô falando de tecidos vegetais, certo? Então, partes da planta eu chamo de tecido vegetal. O que é a cultura de tecidos, professora? A cultura de tecidos, né, nada mais é do que você cultivar partes de uma planta, que eu chamo de explante. Você cultiva esse explante em um meio de cultura, né? Esse meio de cultura vai ser um meio de cultura que vai ter açúcares, vai ter hormônios, vai ter condições específicas ideais para que esse explante se desenvolva em uma nova planta, ok? Então, isso é a cultura de tecidos. Você vai pegar parte de uma planta matriz, tá? A planta matriz é aquela de onde eu retiro o explante. Você vai cultivar esse explante em um meio de cultura. Esse meio de cultura, então, vai ter as condições ideais para que esse explante origine uma nova planta. Ok? De maneira mais simplória aqui, então, o que vem a ser a cultura de tecidos? É uma cultura asséptica, né? Quando eu falo asséptica, o que é, gente? Cultura asséptica é aquela livre de contaminação. Me fugiu a palavra aqui. Então, são culturas assépticas in vitro, certo? Então, é isso aqui que vocês estão vendo na foto, ó. A cultura de tecidos ocorre em laboratório e o meio de cultura ele é mantido em vidrinhos, tá? Pode ser vidrinho ou pode ser placa de Petri, tá? Mas são esses meios específicos. Cultura asséptica in vitro de células, tecidos, órgão e seus componentes sob condições químicas e físicas definidas. Professora, o que tem nesse meio de cultura que eu consigo pegar uma parte de uma planta e originar outra planta, né? Então, como eu falei, vai ter açúcares, vai ter hormônios, né? E essa variação aí do conteúdo, do que vai ter nesse meio de cultura, depende da espécie que você vai estar trabalhando, ok? Então, a partir desse cultivo asséptico no meio de cultura, você consegue o quê? Regenerar plantas, e essa regeneração ela é possível por conta da totipotência celular. Vocês já ouviram essa palavra totipotência celular? Todo mundo já ouviu falar em células tronco, né? Então, células tronco são células
totipotentes. Então, quando eu falo em totipotência, é uma célula que tem capacidade de se transformar em qualquer outra célula, componente de qualquer parte do indivíduo. Uma célula tronco, por exemplo, lá do cordão umbilical do bebê, ela tem capacidade, por que é tão útil as células tronco? Ela tem capacidade de se formar em tecido ósseo, tem capacidade em se transformar em tecido nervoso, em músculo, né? Ela pode se transformar em qualquer coisa, isso é uma célula totipotente, certo? Os seres humanos têm essa particularidade aí, né? Que não são todas as nossas células que são totipotentes. No caso dos vegetais, olha que bacana, todas as células do vegetal são totipotentes. Então, se você coleta, né, a parte ali do vegetal e você cultivar, todas essas células são totipotentes e podem originar uma nova planta, porque essas células têm capacidade de se transformar em qualquer célula que compõe o vegetal, ok? Logicamente, né, você está falando, professora, então eu posso pegar qualquer parte da planta? Não é bem assim, tá? Todas as células do vegetal são totipotentes, mas dependendo da cultura que vai se trabalhar, existem algumas partes que são mais recomendadas. Uma planta, né? Vocês sabem que elas têm aquelas regiões meristemáticas, né? O que é uma região meristemática? Aquela região onde as células estão em constante, estão com metabolismo ativo, as células estão se dividindo constantemente. Então, para você trabalhar com cultura de tecidos, é mais recomendado que você colete células de regiões meristemáticas. Exemplo de células de regiões vegetais com células meristemáticas, a gente tem aí os ápices, a gente tem as gemas das folhas, né? A gente tem células da ponta das raízes, né? Então, essas são regiões com células meristemáticas, tá? Mas a parte que você vai coletar do vegetal para aplicar a cultura de tecidos vai depender da espécie vegetal que você está trabalhando, certo? Então, como a gente falou aqui, a gente está vendo apenas os princípios básicos, né? A gente vai ver o principal, o essencial. A gente não tem tempo, né, de ver tudo bem aprofundado. Certo? Então, a cultura de tecidos nada mais do que eu pegar uma parte de uma planta, levar para o laboratório e aí a partir dali eu consigo criar uma outra planta. Beleza. Mas e aí, professora, de que forma que isso aí vai me auxiliar no melhoramento genético? De que forma que isso é biotecnologia? De que forma que eu estou utilizando o ser vivo para produzir um produto? Né? Como? Bora lá. Um ponto, né, que a gente pode utilizar a cultura de tecidos, né, para a produção para a criação, podemos dizer assim, de espécies vegetais melhoradas, né? Um ponto aqui é a geração de variabilidade. Que é isso, gente? Variabilidade, gente, o que o nome está dizendo? São coisas que variam, tá? Quando você trabalha com cultura de tecidos, o que acontece? Você coletou o material de uma planta matriz, levou para o meio de cultura e vai originar uma nova plantinha. Aquela nova plantinha, né, a tendência é que seja igualzinha à planta matriz, que seja um clone, né? Mas não é bem assim que acontece. Quando você trabalha com cultura de tecidos, acontece muito o que a gente chama de mutação, né? Então, essas células, quando você coloca no meio de cultura, elas podem sofrer variações no seu DNA, certo? O que induz essas mutações, né? São mutações aleatórias, mas elas acontecem com muita frequência. Existem também alguns casos
né, que a gente adiciona no meio de cultura alguns agentes químicos que a gente chama de quê? Agentes mutagênicos, ou seja, a agente provoca aquela mutação. A mutação acontece bastante naturalmente, mas ela também pode ser induzida, tá? Então, essa geração, essas mutações, muitas vezes acontecem de ser o quê? Favoráveis. Então, eu origino um novo indivíduo e aquele novo indivíduo tem uma característica ideal, né? Aquele novo indivíduo tem uma característica melhorada, certo? Então, geração de variabilidade. Eu consigo uma variação do meu material original e essas variações, por meio das mutações, podem ser favoráveis. Observe que eu falei podem, certo? Mutações muitas vezes são também ruins, certo? Mas elas podem ser favoráveis. Outro ponto interessante aí, né, da cultura de tecidos é que ela permite a conservação de germoplasma. Germoplasma, pessoal, é um termo bastante utilizado dentro do melhoramento genético, tá? E que trata de uma coleção de material de determinada espécie. Vamos pensar, por exemplo, né, na soja. A soja tem essas variedades cultivadas, mas existiram as variedades selvagens, né, que é soja também, e nesse entremeio aí tem várias outras, né, tem muitas variações. Então, essa coleção, né, essa coleção dentro da variação do material genético da soja, eu chamo de germoplasma. É interessante que a gente conserve o germoplasma, ou seja, conserve todo esse material disponível de uma espécie. Porque, por exemplo, uma soja selvagem, ela pode ter um gene que é interessante para uma soja cultivada. Então, eu vou lá na soja selvagem e vou obter aquele gene para melhorar a minha espécie cultivada, tá? É apenas um exemplo. Voltando aqui, então, para a cultura de tecidos, a conservação de germoplasma, né? Então, você consegue conservar germoplasma no laboratório, por exemplo. Então, né, esses vidrinhos aqui, digamos que você armazene aí uma série de materiais com genéticas diferentes, sendo da mesma espécie. Então, você consegue, no espaço reduzido, armazenar uma grande quantidade de material. Isso é muito válido quando a gente trabalha principalmente com espécies perenes, né? Que são essas espécies arbóreas de grande porte, né? Mangueira, por exemplo, laranjeira, são plantas grandes. E aí, quando você consegue conservar o germoplasma assim, é muito mais fácil, ok? Outro ponto aí, né, de utilização da cultura de tecidos é a propagação clonal. Propagação clonal, como o nome está falando, né, você propagar clones. Então, por meio da cultura de tecidos, você consegue multiplicar o material muito facilmente, já que você pega ali de uma planta matriz apenas uma partezinha da planta e você consegue gerar várias outras plantinhas, ok? Então, geração de variabilidade, conservação de germoplasma e propagação clonal. Outro ponto extremamente importante aqui, né, da cultura de tecidos no melhoramento vegetal, posso dizer aqui que é o mais importante, é a possibilidade de cruzamentos interespecíficos. O que é interespecífico, gente? Entre espécies diferentes, certo? Então, quando você cultiva in vitro, você consegue fazer esses cruzamentos
coisa que naturalmente, né, todo mundo sabe que espécies diferentes não se cruzam, mas quando você trabalha in vitro, você trabalha no meio de cultura, você consegue essa possibilidade desses cruzamentos, tá? Esses cruzamentos, então, a gente tem 3 possibilidades aqui: hibridação somática, que seria a junção de células, né? A fertilização in vitro. A fertilização in vitro você tem que cultivar, na verdade, in vitro, cultivar no meio de cultura os gametas, né? E aí esses gametas você faria a fertilização in vitro, gameta feminino com gameta masculino in vitro, ok? E aí eu coloquei até uma foto aqui para vocês, né? O que teria que ser coletado lá? O que seria o explante? Né? Você ia coletar os óvulos e coletar também o pólen, tá? Isso eu coletaria, logicamente, eu tô falando de cruzamentos interespecíficos, então seriam plantas diferentes, né, gente? E é possível também a cultura de embriões, certo? Cultura de embriões, então, seria você pegar, né, já o embrião, após a fusão dos gametas, você levaria esse embrião para o meio de cultura. Em condições naturais, esse embrião não vingaria, porque eu estou falando de cruzamento interespecífico, mas em meio de cultura, você consegue fazer com que esse indivíduo origine uma nova planta, certo? Então, por que isso aqui é biotecnologia, professora? Eu estou utilizando seres vivos, né? Que seriam aqui os explantes. Eu peguei lá da planta matriz e vou estar utilizando aí de técnicas para produzir um outro ser vivo, e esse outro ser vivo, que seria uma nova planta, vai ter utilidade para mim, né, no ramo aí da agricultura, porque vai ser uma planta melhorada. Então, isso é biotecnologia, ok? Bom, por hoje, né, nós vamos ficar até aqui. Então, fizemos uma breve introdução sobre a biotecnologia, né, o material para vocês lerem, vocês já deram uma lida, mas agora a gente conseguiu conversar um pouquinho para vocês entenderem melhor o que vem a ser essa biotecnologia, né? E aí começamos a falar de uma das primeiras aplicações aí da biotecnologia, né? A biotecnologia auxiliando no melhoramento de plantas, e falamos sobre a cultura de tecidos, ok? Na próxima aula que eu deixar para vocês, então, vamos falar um pouco sobre marcadores moleculares. Depois falaremos sobre engenharia genética, né? A engenharia genética é a produção de transgênicos, né? Como que essa produção de transgênicos? Bastante importante, né? Esse conhecimento para todo mundo aí que pretende trabalhar no ramo da agricultura, porque vem sendo bastante discutido. Tem muita gente que fala que é contra transgênico, mas acaba que nem sabe o que é transgênico. Então, a gente vai aprender aqui, um pouquinho mais à frente aí na disciplina, o que são esses transgênicos. E tudo isso, tá, gente? É biotecnologia, beleza? Qualquer dúvida, então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas, ok? Espero que tenham assimilado o conteúdo. Abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara e só saiam quando necessário. Beijo!